Bom, pessoal, boa noite, bom dia. Para quem está na madrugada nos assistindo, nós estamos aqui estreando o programa Prosa Livre aqui na TV Grava. Eu tenho um orgulho imenso de estar recebendo hoje aqui para estrear o programa Sander Simago, que é uma figura importante para o movimento GLBT. São vários, né? A cada ano acrescenta-se uma letra. O Sander vai falar com a gente sobre isso. Mas é uma grande alegria porque nós estamos indo para a 19ª semana de diversidade? 14ª semana aqui em Alfenas, que começa no dia 24, e toda semana o Sander vai falar um pouquinho da programação. Mas muito obrigado, Sander, por ter aceito o convite e vir aqui, de algum modo, falar de um tema que você está há tanto tempo, mas que ainda é um tema delicado em alguns espaços, enfim. Mas a ideia hoje do programa é a gente bater esse papo, essa prosa livre. Então, te agradeço. Muito obrigado, Sander. Eu que agradeço, viu, Guilherme? Primeiro, por ser o primeiro programa, né? Fico todo lisonjeado com isso e tenho certeza que vai ser sucesso, tendo em vista a tua bagagem cultural, a tua capacidade. A Alfenas só tem a ganhar com mais uma forma de informação, entretenimento, e nós do movimento LGBT, especialmente o movimento gay de Alfenas, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Mas, Sander, quem é Sander Simago? Nossa, quem é Sander Simago? Um sonhador, um lutador incansável, e já conquistei algumas coisas, mas ainda tem muita coisa a ser conquistada. Quem é Sander Simago? Você queria saber, inclusive, formação, tudo isso? Pois me fala um pouco. Na verdade, nós sabemos que você é advogado, recentemente você assumiu, inclusive, na OAB Minas, né? Uma cadeira importante, acho que é importante falar disso, mas para além de advogado, comerciante, militante, quem é? Vamos tentar definir, acho que é importante. Se eu trago aqui um texto pronto, mas eu queria te ouvir essa... Um alfenense apaixonado pela cidade. Inclusive, toda vez que eu falo de Alfenas, me emociono muito por conta da questão delicada que a cidade enfrenta em relação à política, né? Não só Alfenas, mas todo o Brasil. Alfenas um pouquinho mais por conta de orçamento. Alfenas é uma cidade ainda meio que abandonada, eu sinto. Advogado de formação, né? Formado na Unifenas, militante, acho que desde quando eu nasci, por conta de que eu sempre fui um menino diferente dos outros, pela questão efeminada. Então isso já é uma questão. Quando eu lembro que eu falava para minha mãe que quando eu ia para a padaria eu tinha que ir de uma forma meio ativista, porque o padeiro cutucava, o outro cutucava. Eu sempre me vesti de uma forma, principalmente na adolescência, eu acho que para afirmar mais ainda a minha questão. Então a militância veio institucionalizada, meio que automático, e isso me levou inclusive para a vereança, né? Tornei-me líder do movimento, inclusive com algumas questões nacionais, estaduais, regionais. O MGA ajudou a criar outras instituições no sul de Minas. Sim, mas como que nasce o MGA? Da onde que nasce? Por que nasce o MGA? Eu era estudante de Direito, né? E começaram a ter umas festas gays em Alfenas, umas questões mais escondidas. E aí, conto isso no livro, né? Depois nós vamos falar do livro. Umas questões mais escondidas. E aí, acho que aquele espírito de estudante de Direito me deixava inquieto, porque que tinha uma festa, reunia uma galera bacana, e na segunda-feira depois da festa ninguém se cumprimentava, ninguém falava mais nada, as pessoas não se assumiam, pelo contrário, elas escondiam, inclusive se escondiam a ponto das festas serem na zona rural. Isso começou a me incomodar, e eu conheci algumas pessoas, alguns amigos, e comecei a pensar numa instituição, mas não comecei a pensar em forma que o MGA é hoje. Era um movimento, por isso chama movimento. Era uma luta sem CNPJ, era um movimento que nascia dentro da universidade. E aí, com isso,
eu comecei a escrever no jornal, algumas matérias. Eu passei a ter uma coluna no jornal da cidade, o extinto Jornal da Cidade, do Marcial, que era um jornal de oposição ao prefeito, e era bem lido por isso. E aí comecei a ter uma coluna nesse jornal. Essa coluna passou a uma página, chamava Cultura Pop GLS, que era a sigla da época. E aí me descobriram aqui em Alfenas enquanto militante. Teve um encontro de lideranças LGBT em Juiz de Fora, e lá nós fundamos a Federação Mineira de Homossexuais. E para fazer parte da Federação Mineira de Homossexuais não eram pessoas físicas, eram pessoas jurídicas. Então nós tínhamos que dar vida jurídica ao MGA. E aí nasceu o movimento em 2003, institucionalmente. Ele nasceu em 2000. Então foi um pouco da minha confusão, quer dizer, o movimento ele tem 19 anos, e esse ano a semana 14ª que chega a sua 14ª edição. Quarta edição. Sim. Sandra, eu tô aqui falando em edição, vou mostrar aqui para produção. Gente, isso aqui é uma programação. Uma relíquia isso aí. 2005. Eu morava em Alfenas e eu guardei, tá comigo esse tempo todo. A arte acho que foi feita pelo Antônio Banhos. Sim. E eu queria te entregar, na verdade. Nossa, isso é uma relíquia. Um material histórico. Sim. Acho que a segunda semana, acho que muito bem feita, vários detalhes, um mapa da cidade. Acho que é importante para o movimento, então, assim, aproveita a oportunidade do programa até para devolver a programação. Eu guardo com muito carinho, mas acho que é importante o movimento ter essa memória também, esse cuidado de memória. Sim. Então eu te devolvo e é isso. Sander, você foi vereador, aprovou leis, fiscalizou, enfim, mas para uma cidade interiorana, como é que foi Alfenas ter o primeiro gay assumido, o primeiro vereador gay assumido? Posso definir assim? Sim, com o maior orgulho. Isso era, na verdade, a minha bandeira lá dentro da Câmara. E como foi? Você fala em sentido de preconceito? Sim, quais foram as resistências, os enfrentamentos? Hoje, o cidadão homossexual, a gente carrega um estigma muito grande ainda. E na Câmara, eu sentia que eu tinha que ser um pouco mais. Então, assim, eu tinha que... inclusive, o resultado é fácil de se provar, né? Eu fui o vereador em 4 anos que mais apresentou projetos de lei, que mais aprovou leis, que mais apresentou requerimentos. Eu tinha um site de prestação de contas para a população. Eu mantinha uma relação direta com a população através de um site específico do meu mandato. Então, assim, eu acho que eu trabalhei além por conta da questão interna. Isso é uma questão minha, né? Que alguns homossexuais ainda têm. Nós precisamos ser melhores que os outros para poder tampar um pouquinho esse preconceito ainda. Mas não tive muita resistência com os colegas, isso foi tranquilo. Eu acho que pela questão de sempre impus muito respeito, sempre exigi muito respeito, porque sempre dei muito respeito. E por ser o vereador mais jovem da época, o único do Partido Verde, o primeiro e único do Partido Verde, que é um partido diferente. Então, assim, eu tive um mandato bem bacana, sinto saudade, sinto falta, porque a política está na veia, mas não preciso de ter mandato para exercer a política, né? Na verdade, isso é nato. Eu estou aqui para falar de uma Semana da Diversidade, elaborada, criada pelo Movimento Gay de Alfenas, o qual eu fundei e presidi e estou presidindo. Isso é política, nós estamos fazendo política, então não precisa de mandato, mas sinto falta por questões pessoais, assim, eu sei que eu sei fazer, eu sei que eu dou conta, e eu sinto falta de uma voz ativa na Câmara, não só na Câmara Municipal, mas em todo o Parlamento. A nível estadual, na Assembleia, a gente perdeu alguns deputados bacanas. Inclusive, é essa falta que eu sinto na Câmara Municipal. Eu sinto que falta a nossa voz, a voz dos excluídos. E não são os LGBTs. Falta a voz de um negro, falta a voz de um LGBT, falta a voz de um deficiente físico. Então falta... Da própria juventude, né? Sim, falta a voz dessa galera que está... numa panela de pressão. Essa galera tá aí,
né? A gente vê aí essas manifestações que teve recentemente, elaborada por jovens negros, por jovens LGBTs, e esse pessoal não tem representatividade no parlamento. E aí a gente perde política pública, a gente perde discussão. Não se fala mais LGBT na Câmara Municipal. Eu não vejo uma travesti frequentando as reuniões da Câmara Municipal. Porque perdeu-se o sentido, né? Não tem lá quem representa, não tem discussão para nossa comunidade, não tem. Inclusive o programa está sendo gravado e nós vamos ao ar dia 23. A produção tá me avisando aqui, nós vamos encerrar o primeiro bloco, a gente faz um rápido intervalo e a gente já volta com o Sander Simagro aqui para continuar o bate-papo aqui no programa Prosa Livre. Obrigado. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Pessoal, segundo bloco aqui do Prosa Livre, estreando o programa aqui na TV Grava, momento de muita felicidade, e hoje um convidado especial, um convidado que está tanto tempo militando, lutando, batalhando, fazendo a sua própria vida uma ferramenta de luta e de transformação social, que é o Sander Simagro, uma pessoa importante aqui para Alfenas, mas para a região também. Sander, a gente falou um pouco do movimento, falou um pouco de você, da sua militância, mas a gente teve nas últimas semanas uma decisão muito importante do STF, que foi, de algum modo, igualar o crime de homofobia ao crime de racismo. A gente sabe que, com o Congresso que nós temos, ainda não tem uma lei específica e o STF teve que, de algum modo, quase que legislar para ter essa decisão. O que você acha? Porque há eu li algumas coisas, alguns membros do movimento falando, nossa, mas o STF tem que intervir, não ter o Congresso de algum modo. Qual a tua avaliação para essa decisão do STF? Muito bom você tocar nesse assunto, Guilherme, porque o próprio LGBT se confunde. O que nós temos é um remédio para passar, mas ele pode durar pouco. Eu vejo as pessoas comemorando o STF criminalizar a homofobia, e é uma vitória mesmo, mas nós não precisamos só do STF, nós precisamos de lei, nós precisamos de um Congresso. Se o Congresso, inclusive hoje, um Congresso conservador que nós temos, inclusive hoje, se acontecer a votação da criminalização da homofobia e não passar, a decisão do STF cai. Então, assim, é bacana porque pelo menos está acontecendo a discussão, mas o que nós precisamos é de legislação. Nós não precisamos só de favores, nós não precisamos de alguém que passa a mão na cabeça e fala, coitadinho desse gay, deixa eu colocar a homofobia no mesmo patamar do racismo. A gente agradece o STF, foi uma vitória, inclusive as palavras dos ministros me deixaram. Eu fiquei muito emocionado com algumas palavras, porque é uma luta de 30 anos do movimento no Brasil. Agora, por exemplo, o projeto da Marta Suplicy é de 95, do reconhecimento da união estável. Cara, o negócio não vai. Então, hoje, com o atual parlamento, com o atual governo federal, foi uma conquista, mas nós precisamos continuar a nossa luta, nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos nos unir, porque o que precisamos de fato é de uma legislação específica. Bom, Sandra, você está falando aí, me vem aqui, eu tenho anotado aqui alguns dados.
E um deles aqui, muito assustador, um universo de mais de 8 mil pessoas, de 1963 até 2018, o dado, foram assassinadas. LGBT, gays, lésbicas, enfim, é muita gente morrendo todo dia. E como é que é esse sentimento? Inclusive nós vamos ter uma faixa no trio elétrico esse ano que faltam os mortos, não estão todos ali. Esse número de 8 mil pessoas, se você for dividir pelo número de anos, desde 60 que você falou, essa informação eu não sabia, mas a informação que a gente tem atual é que usando 2018, que são dados do movimento do Grupo Gay da Bahia, também tem que é quem tem as estatísticas, né, que é o professor Luiz Motti. Hoje morre um homossexual, se mata um LGBT a cada 16 horas. Isso, e o grande problema são os requintes que são assassinados. Você vê que por isso que a gente tem que criminalizar a homofobia. Além do homicídio, tem que ter um agravante. O cara, a quem ofendas, por exemplo, para exemplificar mais próximo da gente, nós temos um caso de um assassinato contra um homossexual que o cara tirou o rim, assou o rim, deu o rim pro cachorro, desfigurou o rosto. Então, assim, vai ficar só no homicídio? Nós não vamos agravar esse crime? Então, assim, os requintes que são horríveis. Olha a Dandara. Ela foi apedrejada, paulada, na frente de um monte de gente, no carrinho de mão. Então, assim, são algozes. Isso tem que acabar. Nós estamos falando de vidas, de filhos. Então, assim, quando se mata um homossexual, não mata, não é 3 tiros. É 3 tiros, corta o pênis, coloca o pênis na boca, corta a orelha, desfigura o rosto, esquarteja. Então, assim, vai ficar só no homicídio. E enquanto a gente tem o racismo, por exemplo, que é uma agravante, nós precisamos criminalizar a homofobia através de lei. Sim. E essa é a luta do movimento LGBT ainda. Inclusive, a parada desse ano, nós precisamos alertar os homossexuais que nós não somos vitoriosos com a decisão do STF. Nós somos vitoriosos em parte. Nós precisamos do Congresso Nacional, que é quem é eleito para nos representar. Por isso que falta a nossa voz no parlamento. Claro que no Congresso Nacional a gente tem pessoas que nos representam, com certeza tem. Só que a gente precisa mais, né? Sandro, falando de política nacional, a chegada ao poder, né, do Jair Bolsonaro vem carregada também de uma onda conservadora, mas para além disso de ataques. Sim. E assim, alguns dados no sentido do aumento, né? O Disque Denúncia, enfim, desde outubro tem aumentado as denúncias com relação aos crimes contra o gênero, enfim. Qual que é a tua avaliação? Sabe, a chegada do Bolsonaro, para além da chegada da direita ou desse espaço conservador, o que representa? O retrocesso maior desse país. Nós estamos diante do maior retrocesso em relação à política de direitos humanos, e não só para LGBT. Nós estamos perdendo, assim, pessoas, vidas, e as pessoas não entendem. Não é que tem uma lei que pode fazer, é que o discurso do cara, o discurso de ódio do cara, é um aval para a pessoa te receber com um tiro. Então, assim, nós estamos vivendo o maior retrocesso da história do país. E o grande problema que eu tento explicar para os meus amigos, nas minhas redes sociais, é que isso é um reflexo gigantesco. Se ele ficar só 4 anos, é um reflexo de 30 anos. Nós estamos levando o Brasil para trás, em todos os sentidos. Que dirá nos direitos humanos? Olha um exemplo. O movimento LGBT foi para a rua lutar para a quebra de patente, por exemplo, de AIDS. Foi lutar para o Programa Nacional. O Brasil foi referência na política de combate à AIDS, na política de assistência à AIDS. O cara vai e com uma canetada desmancha o programa. Sim. Quer dizer, ele acha... E aí, na minha opinião
pessoal, eu acho que ele pensa que vai matar os homossexuais com essa decisão. E é tão ignorante que não sabe que os dados de contaminação com HIV/AIDS hoje é no heterossexual, é no homem casado, é no menino e na menina de 15 a 24 anos. Os homossexuais saíram da margem de contaminação do HIV. Então, assim, nós fomos pra rua lutar pela população toda. Hoje, quem se contamina, a maioria, é heterossexual e que votou no cara, que o cara faz o desmanche do programa mais importante dentro do Ministério da Saúde. Tremendo retrocesso e um risco para a saúde pública. Sim, imenso. Imensurável, Guilherme, imensurável. Nós estamos falando de uma epidemia e hoje, especialmente hoje, nós estamos com um índice altíssimo de meninos de 15 a 24 anos. A minha geração tem medo da AIDS. A geração de 15 a 24 anos acha que basta tomar um comprimido, acha que é um diabetes. E vem um cara e avaliza isso. Só que nós temos pessoas morrendo de AIDS. Quer dizer, é um duplo retrocesso no modo que a gente pensa tirar essa política pública, né, numa canetada, e do outro lado reforçar todo esse preconceito e de algum modo também quase que avalizar a cultura de ódio. Sim. Sander, muito obrigado. A gente vai pro rápido intervalo aqui. TV Grava, hoje o programa Prosa Livre no ar com Sander Simagro. A gente já volta. Vamos rápido os comerciais. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Bom, a gente está voltando aqui para o terceiro bloco. O programa está interessantíssimo aqui, um tema super atual. O Sander está aqui, carinhosamente aceitou o convite. Eu queria dizer para você aí que está sintonizando, enfim, a TV Grava está nas várias plataformas. Você pode nos seguir no Instagram, no Facebook, mas baixa o app também. E assim, é uma rede de TVs, nós estamos em vários lugares. Então essa entrevista, esse primeiro programa, ele vai ao ar e depois a gente vai replicar, enfim. E você que está nos assistindo, fique à vontade, nos escreva lá depois, faça sugestão, né? Eu quero ver fulano, eu quero tal tema, viu, Sandra? Fica aberto também para que a gente possa ir melhorando esse espaço e trazendo pessoas para falar com a gente de temas. Afinal de contas, aqui a prosa é livre. Sander, vamos falar um pouquinho da 14ª Semana Sul Mineira da Diversidade. O que vocês estão programando? O que tem ao longo dessa semana? Vamos lá. O que vocês... Vamos começar na segunda, 24? Na segunda, Guilherme, na verdade, é uma semana de muita discussão, é uma semana de participação de toda a comunidade, né? Porque as pessoas acham que é só a parada, né? A parada é o ápice da semana, mas a gente tem N questões durante toda a semana. E o que é muito importante para todo o movimento, para toda a cidade, é essa discussão. O simples fato, ou o fato de eu estar aqui num programa de televisão, para a gente falar sobre a Semana da Diversidade, nós já estamos colocando o assunto em discussão na casa de quem está nos assistindo. Isso é muito importante, porque quem é contra e quem é a favor gera uma discussão, e é isso que nós queremos. O que nós queremos é aquela piada do bar. Vai ter parada gay domingo, e aí você vai? De repente a piada tá falando para um cara que é pai de um homossexual. Fala, não, eu vou com meu filho, tá? Você não vai, você é um babaca. E essa discussão começa no boteco, e é isso que a gente tem
por isso que Alfenas é privilegiada, porque se discute isso. É a única cidade do sul de Minas que se discute isso por conta da Semana da Diversidade. Sanders, é algo importantíssimo esse perfil da parada. A gente sabe que existiram outras... Por isso que sobrevive, né, a parada de Alfenas. Eu queria que você falasse um pouco desse perfil da parada de Alfenas. A gente sabe que em outras cidades em algum momento ocorreu e com o tempo deixou de existir. E por que tanto tempo, por que a luta está tão presente e assim tão dinâmica, mas eu vejo um pouco um perfil diferente um pouco da parada. Politizado. Aqui. Sim, o que você... Cívico. Na verdade, a gente aqui na região, né, teve uma em Varginha, 2 ou 3 em Poços, inclusive Poços nós que fomos conversar com o prefeito para a gente fazer a primeira parada lá. Alfenas nasceu diferente. Ela sobrevive porque o discurso da parada de Alfenas é um discurso cívico, é um discurso politizado. Nós estamos ali dizendo a que viemos. Diferente, por exemplo, da parada de São Paulo, que hoje virou uma questão comercial, virou uma questão de festa, porque não tem como falar para 3 milhões de pessoas um trio elétrico. Então, assim, tem o primeiro trio, que é o da militância, que é o mais importante, e depois os outros são comerciais. Vai ter da Avon, do Uber. Perde o sentido de manifestação. Perde o sentido... Claro que ainda tem as pessoas que vão para a luta, mas a manifestação de Alfenas, orgulhosamente, a gente está lá todo ano, porque é uma manifestação com esse perfil, um perfil cívico de discurso do chefe do executivo, do reitor da universidade, é um discurso de movimentos sociais, de outros movimentos sociais. É um discurso que deu certo. Alfenas entendeu por que tem a parada, para que serve a parada, por que eu vou. Tanto é que você vê em Alfenas, na parada de Alfenas, famílias inteiras. Mães levam os filhos, é o passeio de domingo da família, que todo mundo faz o almoço mais cedo, sobe, mãe, tio, vó. Isso é muito bacana, por isso que Alfenas, a parada sobreviveu. Sim. E nesse universo... Alfenas Alfenas é uma cidade do interior, distante de grandes... Do interior do interior. Do interior, distante de grandes capitais. Acho que alguma outra cidade em Minas com um perfil parecido? Não. No país, talvez? Não. Nós não temos... Por exemplo, existe um interior, que é Juiz de Fora, que é Campinas, que tem a grande imprensa. Esse interior ainda existe a manifestação. Mas uma cidade do perfil de Alfenas, do porte de Alfenas, é única. Única que eu acho que pode falar que é única no mundo, não tem esse dado, mas deve ser única no mundo. Uma cidade de 70 mil habitantes, que tem um movimento há 19 anos, que vai acontecer a parada pela 14ª vez. Isso é histórico para a cidade. Por isso que Alfenas é uma cidade, Guilherme, a gente sempre fala, uma cidade cosmopolita. Você traz o estudante para Alfenas, quando ele encontra o movimento gay organizado, ele se sente em casa, ele se assume, sai de mão dada com o namorado com a namorada, porque é uma cidade totalmente aberta à diferença. Alfenas não tem índice de homofobia, graças ao movimento. Alfenas é uma cidade que respeita as diferenças. Ela entendeu e ela respeita, ela abraçou as diferenças. Alfenas é muito privilegiada. Quer dizer, é motivo de orgulho, acho que para a população, acho que não só para quem é militante, para quem está envolvido, mas para a cidade. Esse dado é muito importante, acho que Sim. É um motivo de orgulho, é o que você disse, né? As pessoas esperam o ano todo para ir para a praça, para ficar na Francisco Mariano, para acolher e Sim. ver toda aquela alegria, aquela cor, mas acho que nesse sentido também, de ver que às vezes é o filho que está ali, Sim. é o amigo do filho, Sim. da filha, mas assim, esse espaço construído num espaço político, né? Um Sim. espaço de... Por isso que a gente mantém na praça, porque ali é o cerne da questão, é o cerne do conservadorismo, né? As famílias tradicionais, se é que existem famílias tradicionais, mas a gente mantém ali porque é o nosso espaço, né? É a visibilidade para o movimento. Outro dado que eu acho bacana a gente falar da parada é o movimento da economia, o movimento do turismo. Nós temos, por exemplo, mais de 50 vans, excursões cadastradas de 50 cidades diferentes. Fora as pessoas que vêm de carro, vêm de ônibus por conta própria. A gente faz esse cadastro para ter um desconto na festa. Então a gente tem esse controle. Isso movimenta o comércio da cidade, uma cidade que está num momento muito pobre,
eu sou comerciante, posso falar em nome dos comerciantes, nós estamos num momento de recessão no país. Sim. Então assim, quando você vê o cara do cachorro-quente, eu vou usar o exemplo porque ele fala, Sandra, eu não consegui nem chegar na porta da festa porque acabou meu pão, acabou o estoque de pão na cidade. Isso eu converso com todo mundo, porque eu quero saber esse dado. É o lanche, é o cara da padaria, é o cara do posto de gasolina, é o hotel. Então isso é muito importante. É um aquecimento da economia, nós estamos precisando disso. Então assim, além da questão social, da questão da militância, é um momento de turismo na cidade. A Alfenas podia abraçar isso. Eu sempre falo isso com as pessoas. Tanto é que esse ano nós vamos aproveitar esse momento ímpar da cidade, porque reunir 5.000, 7.000 pessoas na praça, dia de domingo, sem nenhuma atração, é só o movimento LGBT que faz em todo mundo. É um trio elétrico que você coloca e reúne gente da região inteira. Na verdade, nós estamos falando do maior evento cultural. Sim. Para além da questão econômica importante, sim, tem uma dinâmica cultural, social, sim, acho que econômico. A parada, né? Mas eu acho que é o que a gente está dizendo aqui também da semana, né? São várias atividades, mas é o domingo que vai finalizar com a parada. Mas eu acho que as pessoas às vezes não têm noção. Sim. Sandra. Eu acho que é importante a gente reforçar nesse momento essa potência. E às vezes as pessoas ficam nesse espaço do preconceito e estão de algum modo perdendo. Em todos os sentidos. Sim. Em todos os sentidos. Tá perdendo a amizade de uma pessoa bacana, tá perdendo um comércio, tá perdendo de vender uma... Olha, Guilherme, ano passado eu vi um termômetro da recessão. Eu cheguei na praça, era 10h30 da manhã, nós contamos mais de 30 barracas. E barraca da região inteira. Ambulantes, pessoas que vieram... Não, 30 barracas que davam depois... como é que chama aquele cara que carrega o isopor, sabe? Então assim, a gente tinha mais de 50 pessoas ganhando seu dinheirinho. Sim. Eu encontrei um cara, todo mundo vai lembrar, a gente fez várias fotos, encontrei um cara com varal vendendo bandeiras LGBTs que veio do sul. Aí ele me falou quando eu cheguei, como é que é a parada daqui? Tô com medo, cara, porque hoje tinha parado em Campinas, eu escolhi vir pra cá, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, como é que eu vou te falar? Não quero que você... Eu não vou te criar expectativas. Aí no final, quando a gente foi andar com o trio, ele foi lá, me chamou, me deu uma bandeira de presente e falou, eu acabei com o meu estoque. Então assim, tanta coisa que movimenta que as pessoas precisam abrir os olhos. Eu lembro de até publicamos no nosso Instagram, o ano passado, um comerciante ali na Juscelino Barbosa, de roupas masculinas, ele fez um post, vai pra parada, passa aqui e tal, pro cara ele quer vender. É isso que eu ia te perguntar. Eu vi que recentemente você esteve em São Paulo e você publicou uma foto de uma lanchonete com a bandeira. Não, São Paulo tá tomada. Mas Alfenas, você acha que o comércio ainda... Não, tem medo, ainda é fechado. Ainda é fechado. O que a gente vê, por exemplo, os McDonald's de São Paulo estão todos com arco-íris. O Carrefour adesivou as frentes. A Uber financiou, assim, patrocinou, sei lá, não sei falar em números, mas assim, todos os pontos de ônibus de São Paulo estão com adesivo do Uber, assim, tem a Riachuelo criou uma coleção de roupa para isso, a C&A criou, a Renner criou, a Diesel criou, acabei de ver. Então assim, é um filão que a Alfenas está perdendo. O Pink Money, que é o dinheiro rosa, é um dinheiro, cara, que tá aí para ser pego. E num momento e a Alfenas não aproveita. Seria uma a Alfenas não aproveita. Então assim, inclusive eu queria aproveitar, né, o momento para abrir os olhos dos comerciantes. Vamos colocar uma bandeirinha gay na porta, vamos colocar a roupa do manequim vermelho, laranja, amarelo, pra gente chamar a atenção, porque você vai ter turista na cidade, e se você for uma empresa gay friendly, que é amiga do gay, você vai estar ali. Por exemplo, esse pessoal é um pessoal que trabalha, que quase não tem filho. Então é um pessoal que tem dinheiro para gastar. E a Alfenas está perdendo. A Alfenas está perdendo, falando em questão de economia, né? Sim, aí ficou alerta para o nosso comércio local. Sim. O tema econômico também. Gente, a gente vai pro rápido intervalo aqui na TV Grava. O Elton Reis está me direcionando ali, nosso diretor. A gente já volta então pro quarto e último bloco aqui do Prosa Livre com Sandra Simagno, falando da Semana de Diversidade Sul-Mineira aqui. Daqui a pouco a gente volta. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora?
Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Pessoal, estamos aqui no quarto e último bloco, uma conversa muito gostosa, prazerosa aqui, o Sander trazendo várias informações da semana, mas enfim, algumas informações até da própria economia local. Deixou aqui um alerta para o comércio, né? O comércio nesse momento de recessão é uma oportunidade tanto com a parada, mas com a semana. Enfim, Sander, vamos falar um pouquinho mais da semana então, 14ª semana, começa na segunda. Na terça-feira, dia 25, o que vocês têm? Na terça-feira, dia 25, o Cine Pipoca LGBT. A gente sempre faz, né? Esse ano, pelo segundo ano, na Unifal, com 2 coletivos ligados a cinema. O filme é fenomenal, é um filme cubano, chamado Viva, é maravilhoso. E pós o filme, a gente tem uma mesa de discussão, né? Porque o filme é um menino que se monta de drag queen para fazer show numa boate gay no subúrbio da cidade, mas para sobreviver. O cara sai do show e vai comprar arroz e feijão na venda do lado, depois se encontra com o pai que o abandonou e volta, e esse menino precisa sustentar a família. E a única saída que ele vê ali é fazer show de drag queen. Não vou contar o resto porque fica sem graça, mas é fenomenal. Na Unifal, dia 25 então, às 19 horas. Lá no auditório Leão de Faria. Bem. Na quarta, dia 26, o seminário de sexo seguro. Sim, também na Unifal, com um projeto de extensão da enfermagem, que é sexualidade consciente. É isso? Acho que é isso. Muito bacana. Uma menina que foi do CTA de São Carlos, ex-aluna da Unifal, uma menina fenomenal, que vamos falar sobre, vamos trazer dados, né, dos números, não só da AIDS, mas da sífilis, enfim, de ISTs, que nós temos números assustadores, e vamos falar de prevenção. Na verdade, é o remédio, é o caminho. Um preservativo custa para os cofres públicos 7 centavos. Um leito hospitalar envolve enfermeiro, médico, enfim. Então, assim, a prevenção é o melhor remédio. O que é difícil de colocar na cabeça dos gestores. Mas em Alfenas nós temos também esse privilégio de todo ano estar discutindo isso. Na quinta-feira, que é o lançamento, que para mim, pessoalmente, é o momento mais especial da semana, que é o lançamento do livro Que Possamos Ser o que Somos, né? Que conta 18 anos de luta do movimento gay em Alfenas. Um livro de autoria da professora Marta Rovai, do curso de História da Unifal. Nós vamos fazer o lançamento lá no Porto Romani, às 17 horas, aberta ao público, e vamos, inclusive nós vamos lançar um livro e não vamos vender, nós vamos doar. Nós conseguimos, através de uma parceria, doar 100 livros que ficaram a pupila dos olhos. Ficou maravilhoso, para mim é um momento muito histórico, porque nós vamos deixar registrado, né, essa luta de um monte de gente, e quem sabe incentivar essa galerinha que está vindo a se organizar, a lutar pelos seus direitos, né? É muito importante. Na sexta, nós temos mais uma vez, na verdade acho que é o nono Miss Sul de Minas Gay e o segundo Mister. É um momento também, entrada gratuita, também no Porto Romani. Vai ser um evento glamuroso, porque nós precisamos elevar a autoestima do homossexual.
esse menino e essa menina que se descobre, que quer se montar e que foge desses padrões, né, que a gente escuta, assiste, ouve, lê, esses padrões que as pessoas ditam de beleza, enfim, se monta e nós damos visibilidade para isso. Um momento muito bacana. No sábado de manhã tem a segunda caminhada. Quem levar o seu cachorrinho vai receber uma bandana do arco-íris muito bacana na concha acústica. 11 da manhã, né? 11 da manhã. Getúlio Vargas. Às 7 da noite tem um teatro. Sim. Que eu esqueci o nome da peça. A peça maravilhosa. Maravilhoso. Com um ator de Alfenas. É um do Rio. Sim. E um de Alfenas que é o Michelino. Que é entrada gratuita também. Entrada gratuita também no Teatro Municipal. Tudo isso gratuitamente porque nós temos uma parceria, né, um convênio. Sábado à noite é uma festa fechada, particular, uma festa que a gente fez uma parceria com uma república da Unifal para ajudá-los. É uma república LGBT, República Estauó, e nós fizemos uma parceria para que eles pudessem também ter uma força aí nesse movimento que está começando dentro da República. Isso é muito importante. E domingo, a parada, né, 14ª parada, com o tema Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira, são tantas maneiras. Nós vamos, na verdade, carregar uma frase esse ano: proibido é proibir. Porque nós estamos defendendo o nosso amor. Isso é lindo. Nós estamos na rua em nome do amor. E o amor tem que ser livre. Sim, em nome do amor. A parada vai ser com certeza linda mais uma vez, e eu faço um apelo à população de Alfenas que sempre atendeu o nosso chamado, que compareça na praça a partir das 14 horas, leve seus filhos, suas filhas, leve o cachorrinho, leve a vovó, é um passeio maravilhoso. Domingo à tarde não tem nada para fazer. E as pessoas que são contrárias à nossa manifestação, que é um direito constitucional, sabem o dia e o horário da parada, não vão na praça domingo nesse horário. Tem tantas praças em Alfenas. A gente está ali para defender a nossa luta, o nosso direito de amar, o nosso direito de ser quem somos. E após a parada, tem um chacoalhando os esqueletos para quem aguentar. Com todo o elenco da parada, todo mundo voluntariamente, tanto para trabalhar, quanto para fazer show, DJ, tudo voluntário, isso é muito importante. E tem DJs e artistas de toda a região, tem artistas de São Paulo, todos voluntários. Isso é muito bacana. Bom, aí tá toda a programação então da semana. Mas Sander, eu queria te perguntar, o que você tá lendo? Nossa, nada. Você não tá lendo, assim, não dá tempo. Mas o que você recomenda? É o seguinte, eu e a Marta, nós acabamos fazendo a revisão do livro. Eu li o livro 3 vezes, porque lê, muda um pouquinho, lê de novo. Então assim, eu acabei de ler o livro faz 3 dias, para ir para gráfica. O que eu recomendo? Nossa. O que você está assistindo, o que você recomenda? Porque é legal, a ideia do programa é deixar essas dicas para que as pessoas possam depois procurar e interagir aqui. Eu estou numa fase de muita informação, eu gosto de saber de tudo. Inclusive, por exemplo, não sei se eu posso nem falar isso aqui, mas eu vou falar, depois qualquer coisa vocês cortam aí. A prosa é livre, fica à vontade. Eu lembro, eu acabei, né, aquele caso horrível daquele menino que foi morto pela mãe e pela companheira. Nossa, não tem palavras para aquilo. E eu não vi a imprensa divulgar. Por exemplo, o caso Juan. O caso Nardoni, cara, não posso dimensionar, mas assim, é tão horrível quanto. Sim. E o caso Nardoni deu uma repercussão internacional. O caso Juan, a gente não se vê falar do caso Juan. Então assim, eu tenho procurado muito essas questões que a TV aberta não mostra. E tenho assistido muito filme, inclusive com temática LGBT, porque tem tido muita coisa bacana, Esses filmes, por exemplo, que o professor Ítalo sugere, que são daqui da América do Sul, são filmes que a gente não acha, não conhece, e são filmes fantásticos. Por exemplo, esse Viva, eu consegui assistir no YouTube, alugando lá, mas assim, todo mundo com maior dificuldade de achar o filme, e são filmes maravilhosos. Então eu tô procurando ler e assistir aquilo que está meio escondido. Eu não saberia te dizer o que, mas
procurar aquilo que a TV aberta não está mostrando tanto, sabe? Sander, questões alternativas. Sim. Queria te provocar, talvez a última provocação aqui. Qual foi a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Qual a pergunta que ficou, que faltou nesse nosso prosa livre? Guilherme, você me conhece há muito tempo, inclusive acho que a gente se conheceu na Câmara, nos corredores da Câmara, porque eu não era vereador, mas frequentava a Câmara sempre. Eu acho que... E política está no meu sangue. Eu acho que a questão da militância, automaticamente, qualquer pessoa militante de qualquer movimento, de qualquer luta, se torna político. Isso é da vida da pessoa. A minha vida é política, com mandato ou sem mandato. Tanto é que tem 19 anos de luta e 4 de mandato, então não significa muito. Sabe, a pergunta que você não fez, e nem é uma pergunta, é por que o governo, não é o governo municipal, não é o governo estadual, em todas as esferas, por que políticas públicas para a população LGBT é tão difícil de se discutir, é tão difícil de se falar? Por que é tudo muito velado? Por que é tudo muito escondido? Eu, por exemplo, uma vez nós fomos falar com o prefeito de Poços de Caldas, ele disse, eu coloquei todos os argumentos na mesa, que tinha que ter a parada, porque a parada, ele falou, tá bom, nós vamos apoiar, mas não pode ter a logomarca da prefeitura. Aí eu falei, não, mas nós não vamos aceitar, o movimento não quer dinheiro, a gente consegue fazer sem dinheiro, na militância, na raça, no ativismo. Então assim, a pergunta que poderia ser feita é o que falta a nível de gestão, a nível governamental, porque o movimento, as ONGs, fazem um trabalho perfeito. Existem resultados. Eu não estou falando de 1 ano de movimento gay. Estou falando de 19 anos. Hoje eu posso falar com mais tranquilidade. Eu posso falar, por exemplo, que a luta contra a AIDS em Alfenas tem os dados aí mostrando que Alfenas é uma cidade que não tem tantas pessoas contaminadas com vírus HIV como Três Pontas, por exemplo. Então, assim, é uma luta. Isso está acabando, porque houve cortes e movimento. E por que eu acho que está crescendo o número de AIDS? Porque o movimento LGBT saiu da rua. Porque houve todos os cortes a nível nacional, estadual. Então, assim, a militância está fora. No governo passado, a nível federal, o que o governo fez? Cooptou a militância para dentro do governo. Então, assim, a pergunta que poderia ser feita é o que falta? Por que as pessoas não assumem uma posição? Por que não assumem uma postura? Por exemplo, eu vejo governantes que gravam vídeo para inaugurar uma calçada, gravam vídeo para ir lá visitar a gestante, enfim. Estão no movimento, mas não postam o vídeo que estão lá. Por quê? Questão sexual não é uma questão, de repente, da sua sexualidade que está em jogo. Mas por que é difícil assumir essa causa? Por que é difícil assumir essa luta? E por outro lado, não menos importante, assumem a luta das religiões, né? Ainda mais fora, a gente tem uma garantia da laicidade do Estado. O governo é laico, né? O país é laico. E mesmo assim a gente vê isenção, por exemplo, de IPTU para templos religiosos. Então assim, mas eu sei por quê. E eu vou te responder por quê. Porque eles estão mais organizados. Existe uma bancada evangélica, por exemplo. Existe uma bancada fundamentalista religiosa. Existe uma bancada, por outro lado, ruralista, que está acabando com o meio ambiente. Agora, cadê a bancada LGBT? Aí é o recado, então. Acho que o recado no sentido de que a importância de se organizar, então, enquanto movimento também, para disputar esses espaços. Sim, inclusive, por que São Paulo leva 3 milhões de pessoas para a rua e não elege um deputado federal que precisaria de 100 mil votos, por exemplo? Alguma coisa está errada. Falta politizar essa juventude. E é o que o MGA tem feito. Nós estamos, inclusive, com meninos e meninas voluntários nesse ano, 15, 16, 17 anos, que vão continuar na militância. E esse é o movimento gay do futuro. E é isso, mais um ponto, por que a Parada Gay de Alfenas sobrevive nesse caos que está o país.
inclusive a nível nacional, governamental. Porque nós estamos, inclusive, trabalhando isso na base, né? Bacana. Sander, para encerrar, qual que é a mensagem que você deixa? Uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva para quem está nos assistindo nesse primeiro programa? Te agradecer também pela vinda, agradecer toda a produção aqui da TV Grava, o Elton, todo mundo. Mas deixa pra gente uma mensagem positiva. Primeiro agradecer, né? Para mim é importantíssimo esse espaço, importantíssimo. Agradecer aí a TV Grava. Para nós é muito importante. É um momento, eu faço questão de vir. Você viu que eu estava em São Paulo, na correria hoje, mas eu faço questão de vir. Esse espaço é o espaço que tem que ser para todo mundo, inclusive para a população LGBT. E essa comunidade LGBT, essa galera que vai para a rua no domingo, por exemplo, que vai para a rua agora domingo em São Paulo, na maior parada LGBT do mundo, essa galera, ela está ali na luta, está ali na rua pelo direito de ser quem é. É só isso. Nós não queremos nenhum direito a mais. Garantir o meu direito não vai tirar o seu direito. Nós não queremos nada mais, nada menos. Nós só queremos direitos iguais, porque os nossos deveres de pagar imposto, de votar, de pagar IPTU, IPVA do carro, é igual de todo mundo. Por que o direito meu é negado? Então, assim, a galera que tá na rua não tá para afrontar você, não tá para desmanchar a tua família. Pelo contrário, nós estamos lá lutando pelo amor. Então, assim, eu quero fazer um apelo mais uma vez para a população de Alfenas que se livrou do ranço do conservadorismo, estar com a gente domingo, dia 30 de junho, na praça, mostrando que você é a favor da vida, que você é a favor do amor, que você é a favor da liberdade, mostrando que Alfenas realmente é o que nós falamos aqui durante todo o programa, que Alfenas realmente é cosmopolita, é privilegiada. Muito obrigado e eu agradeço mais uma vez você, viu, Guilherme? E desejo muito sucesso no programa, que aqui onde eu estou tenha cada vez mais pessoas envolvidas com essas lutas que são importantíssimas, que é uma lacuna na questão governamental que o movimento social faz, e faz muito barato, faz de graça, faz pelo movimento, faz pela causa. Muito obrigado a todos. Bom, a gente chega ao final, espero que vocês tenham gostado aqui do programa, primeiro programa, e Sander, te agradeço, mas reforço o compromisso também que estrear um programa numa TV nesse formato, que vai para o país todo, mas numa cidade do interior, de algum modo também é um enfrentamento. Sim. Né? A gente poderia ter trazido N pessoas aqui. Eu fiz padre, questão de te convidar para ser o primeiro entrevistado, até para dar um tom, para falar que esse programa é uma prosa livre. Então fica o meu muito obrigado. Te desejo sucesso e que a parada e a semana por anos e anos, e tudo isso que a gente bateu papo hoje aqui, que aos poucos o movimento consiga realizar de algum modo. Pessoal, vocês nos procurem aí na rede social, no Instagram, no Facebook, baixe o app também aqui da TV Grava, e depois vamos interagir, vamos falar o que vocês acharam do programa. Logo a gente anuncia o próximo entrevistado, mas hoje eu estou muito feliz do primeiro programa e da estreia aqui com o Sander Simago. Pessoal, até mais, obrigado.